Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à live. Meu nome é Ângelo Piaia, sou engenheiro agrônomo, especialista em produção de cogumelos comestíveis orgânicos. Então, nós estamos aqui hoje com a grata presença aí da Juliana e a Lelen, da Chácara Clara Noite Sol, onde elas vão trazer aí um pouco da sua história com a produção dos cogumelos comestíveis, como elas iniciaram essa produção, enfim. Então nós estamos chamando já a Juliana e a Lelen, onde elas vão apresentar aí sobre a história. Olá, boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então fique bem à vontade. Oi, Lelen, seja bem-vinda. Muito bom ter a presença de vocês duas aí junto e a gente compartilhando sobre a história dos cogumelos, da produção dos cogumelos comestíveis. Quem entra para esse mundo sabe que tem que ter muito amor, que isso é algo assim que quando você começa é cada vez mais vibrante e você vai fazendo acontecer, né? Então, exatamente. É uma paixão que requer persistência. Isso mesmo, hein? Mas dá muitos resultados, hein? E depois ver pessoas saudáveis, né? Porque exato. Elevar saúde para as pessoas, né? É isso que se traz com a produção dos cogumelos, né? Principalmente, né? E satisfação profissional também, né? Também. Realização pessoal profissional, né? Para mim, pelo menos, foi, né? Com certeza, isso é bem interessante e importante que vocês destaquem aí. Então, fiquem à vontade para estar falando aí sobre como vocês iniciaram, enfim, pensaram a produção de cogumelos, de onde veio essa ideia, enfim, falar um pouco do projeto e do trabalho da chácara, enfim, acho que é legal trazer isso para a história dos cogumelos e para mostrar aí para as pessoas que estão participando. Então, fiquem à vontade e a gente vai dialogando aí de uma forma leve, tranquila. Bom, eu vou deixar vocês conversarem, então. Vou ficar por aqui pertinho. Tudo bem, legal. Então, meu nome é Juliana, né? Acho que tu já me apresentou, né, Ângelo? O nome, pelo menos. Sim. Eu tenho 32 anos, moro aqui em Florianópolis. Eu não sou daqui, nasci em Rio Grande do Sul, moro em Santa Catarina há uns 7 anos, eu acho. E me formei em biologia, então sou bióloga. E por muito tempo eu estive um pouco desiludida assim com a minha profissão, né? Depois que eu me formei, eu fiquei uns 2 anos, eu acho que foi, meio perdida profissionalmente, assim. E quando eu fiz um curso de permacultura, um curso de design em permacultura, um PDC, eu encontrei muitas pessoas vivendo dessa forma, vivendo da agricultura, vivendo de tecnologias sustentáveis, né, e falando sobre e dedicando sua vida a isso. Então eu comecei a estudar sobre agricultura urbana e a praticar, né, agricultura urbana orgânica, né. Então comecei a praticar, principalmente aqui no terreno onde a gente vive hoje, na chácara, junto com a Lelen. Os pais dela também moram aqui, então a gente brinca que a nossa ecovila, a nossa pequena comunidade, nossa comunidade de 4 pessoas. Então a gente começou a praticar bastante e então eu decidi que tinha descoberto o que eu queria para minha vida, assim, né, como profissão. Então, durante a faculdade eu nunca cogitei essa possibilidade, nunca cogitei o fato de a possibilidade de ser agricultora, né? Foi praticando e foi entrando em contato com os estudos da permacultura que me despertou essa vontade. Então, a gente inicialmente tinha vários produtos, um pouco de cada coisa, por exemplo, com as frutas aqui da chácara, a gente fazia geleias, aí tinha chuchu, a gente fazia umas compotas, com os temperos a gente faz até hoje um tempero, né, um sal temperado, são várias ervinhas desidratadas, né, secas, trituradas com sal. Então a gente inventava 1 milhão de produtos naturais com as colheitas aqui da chácara. Mas
com o tempo, a gente foi precisando de mais segurança, mais estabilidade, mais amadurecimento, né? Então, a gente não tinha ainda bem definido qual era a cultura que a gente queria investir mais e amadurecer e se especializar nela, mas a gente tinha certeza que a gente queria viver dessa forma e viver da agricultura orgânica. Então, a gente tem uma vizinha, que é a dona Sônia, que ela já era nossa conhecida de feira, que a gente fazia feira junto com ela, que ela faz parte da Rede Ecovida, do grupo Ilha Meinbipe, aqui de Florianópolis. Então, a gente falou com ela que a gente queria entrar para o grupo, conhecer o pessoal, né, conhecer essa rede. Então, ela nos convidou para ir numa reunião, a gente foi, amou todos, né, do grupo. E logo em seguida, assim, tipo, a primeira reunião que a gente foi, que inicialmente, quando tu vai na primeira reunião, tu vai como convidado, né? Aí tu começa conhecendo, entendendo como que o grupo funciona, para ver se é aquilo mesmo. Então, logo em seguida, tipo, na primeira reunião que a gente foi, logo, no próximo mês já teria um encontro ampliado da Rede Ecovida. Então, a gente foi nesse encontro, é um encontro que acontece a cada 2 anos, se não me engano, sempre em um local diferente. E nesse encontro tinham várias oficinas acontecendo simultâneas. E uma delas era a oficina de cogumelos com o Emerson, que é um produtor da Coguvale, é o nome da empresa dele, ele e a esposa, o Emerson e a Cristina. Então, o Emerson estava dando essa oficina no encontro da rede e a gente adorou a ideia, né? A gente pensou, nossa, cogumelo. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Não tinha o costume de comer cogumelos também, né? Comecei depois. Então, esse encontro foi em 2017. Eu estava tentando lembrar aqui para poder falar justamente. Foi em 2017 esse encontro da rede, onde a gente teve o primeiro contato com a ideia do cultivo. Foi uma oficina bem rápida, assim, bem superficial, né? Mas já deu pra gente sentir, assim, que seria algo possível, porque a gente consegue produzir uma quantidade grande em um espaço pequeno, né? Que é uma das nossas realidades aqui, um terreno pequeno, pouca área possível de construção. Então, a gente vislumbrou como uma grande possibilidade, assim, de amadurecer no ramo da agricultura, né, focando nesse cultivo. Então, aí começou o estudo, né, que é o que demanda mais tempo. É o maior desafio para mim, assim, a gente realmente tem que estudar muito. É uma área que, como tu falou, Ângelo, requer muito empenho, muita dedicação, muito amor. Sim. E eu incluo que tem que ter muita persistência, porque os erros acontecem. De acordo. Sim, claro. Mas com o tempo a gente vai superando, com muito estudo, com erro e acerto, a gente vai também encontrando o caminho e vai vendo que ele não é também um bicho de 7 cabeças, né? Vai pegando a mão com o tempo. Então, depois dessa primeira ideia, assim, que teve nessa primeira oficina, foi em 2017, eu fiz um outro curso, que daí já foi em 2018, aqui em Floripa, um curso lá no sul da ilha, com o pessoal que produz no sul da ilha, o pessoal da Ibitu, que foi um curso daí que já foi um pouquinho mais amplo, assim, daí já foi 2 dias. E aí, depois disso, a gente decidiu que era isso que a gente queria mesmo. Aí a gente foi visitar um produtor que era o que a gente conhecia até o momento, que era o Emerson. O Emerson que tinha dado a oficina no encontro da Rede Ecovida, né? Porque na oficina ele se colocou à disposição, né, para todos que quisessem ir lá visitar a produção dele e da esposa, que fossem, né. Então a gente amou, porque a gente viu tudo acontecendo, né, a gente chegou lá e eles estavam fazendo substrato no dia que a gente foi visitá-los. Então a gente viu realmente a lida, né, o dia a dia da prática, assim, do cultivo. Eles ali com a mão na massa, fazendo substrato, pesando, ensacando, né. Eles, uns amados, super queridos, super abertos, nos contaram tudo que a gente perguntou. Então, depois dessa visita, a gente teve mais certeza, tá, então vamos lá, é isso mesmo. Aí a gente tinha, né,
agora já mudou tudo. A gente tinha um galpão aqui na chácara, que era um galpão assim, que era um depósito, né? A gente ia, tudo que não servia, a gente ia botando ali. E a gente tem um costume, há algum tempo, já tinha nessa época, de sempre que a gente encontrava algum material assim de demolição, algum bom material de demolição, né? A gente tinha o costume de guardar. Isso desde os cursos de permacultura foi uma coisa que a gente aprendeu a fazer, né? Olha, um bom material, né? Um bom vidro, uma boa peça de madeira, enfim, ia guardando naquele depósito lá no galpão. Então, quando a gente decidiu investir no cultivo de cogumelos, a gente começou a reformar aquele galpão, porque assim, já tinha pelo menos o telhado, já tinha estrutura, um bom local, um local com sombra. Então, depois de todo esse processo de estudo, a gente definiu que lá seria a melhor possibilidade. Então, a gente usou muito material de demolição na nossa obra, né, na nossa construção das salas, assim. E essa obra levou um tempo, claro, levou alguns meses, né? A gente que projetou tudo, aí a gente contratou um pedreiro, ele veio, colocou tudo do jeito que a gente queria e tal. E aí a gente começou os testes. Aí, isso foi em setembro de 2019, nossos primeiros testes. Vários desastres, mas teve alguns que saíram bem. No início a gente testou muito fazer em baldinhos, né? Baldinhos e baldões. Porque a questão do uso do plástico no bloco do substrato desde sempre nos incomodou essa ideia, né? Tu sabe, né, Ângela? A gente já conversou muitas vezes sobre isso. É uma discussão permanente, hein? Hoje mesmo uma pessoa me perguntou no Instagram sobre isso. Então a gente começou testando muito nos baldes, né? Nos baldões e nos baldinhos. Vários que a gente ganhou, recolheu por aí em padarias e tal. E não tivemos bons resultados, tivemos algumas colheitas, não foi tudo um desastre também, né? Então a gente teve algumas colheitas, assim, mas pequenas, né? Não tivemos uma boa produtividade no balde. Então chegou um momento que a gente decidiu, isso no verão, assim, já, tipo, começou em setembro, né? Os testes lá por janeiro, assim, a gente começou a decidir juntas, assim, não, vamos fazer no saquinho de plástico mesmo, vamos ceder, né? Vamos fazer como a gente sabe que todo mundo manda fazer. Então a gente começou a fazer no saquinho mesmo de polipropileno, né? O saquinho PP, que é um saquinho resistente. E aí a gente começou a ter resultados mais consistentes, assim, né? A gente começou a ver realmente os cogumelos brotando, comemos, começamos a vender aqui no bairro para as amigas, né? E aí a gente foi sentindo, tá, então vamos lá. E então agora em 2020, em março, agora, né? Faz pouquíssimo tempo que a gente começou a escalonar a produção que chama, né? A fazer uma produção de substrato semanal, assim, com regularidade, com frequência, seguindo sempre a mesma fórmula, fazendo nos saquinhos, não só fazendo testes, né? Então, assim chegamos até aqui. Acho que de história, de como chegamos, foi isso, assim. Claro que a gente teve vários aprendizados e desafios, né, a superar desde setembro até aqui, há pouco tempo. Estamos aprendendo o tempo todo, todos os dias, com esse reino incrível. E a cada dia a gente se surpreende, assim. Como a gente estava falando antes, é uma atividade que traz muita realização pessoal para mim, pessoal e profissional, né? Eu sinto que a agricultura, para mim que estudei biologia e nunca ouvi falar sobre durante a faculdade, hoje vejo como um caminho super lindo, assim, para quem gosta de estar na natureza e se sente
parte e quer estar cada vez fazendo mais parte, cada vez mais integrado, ter uma vida mais integrada, eu acho que é um caminho muito lindo, assim, muito produtivo. E então conta um pouquinho da certificação aí, como é que funciona aí, vocês pensaram no cultivo, enfim, como é a certificação orgânica aí no sistema de vocês, para daí abrir um pouquinho depois para o manejo, quem sabe? Uhum. Então, a certificação orgânica através da rede Ecovida, ela funciona assim. No momento que a gente entra no grupo, primeiro acho que eu vou falar como que é a rede, para o pessoal entender mais ou menos, né? Isso, legal. A rede Ecovida de Agroecologia, ela não é uma empresa certificadora de alimentos. Esse não é o objetivo principal da rede. O objetivo principal da rede é ser uma rede de apoio, uma rede uma rede entre agricultores orgânicos, servindo como realmente uma rede de fortalecimento da agroecologia e da agricultura orgânica. Então, através da rede, tem capacitações, tem reuniões, tem esses encontros que eu estava citando antes, onde tem várias oficinas, cursos. Então, a parte de certificação através da rede, ela surgiu depois, quando começou, eu não sei em que ano, que data que começou a certificação orgânica, né, o selo orgânico através do governo, mas a rede Ecovida é muito anterior a isso. Eu não sei a data, não sei quando que a rede surgiu. Não tem esse dado, infelizmente, mas faz bastante tempo. Muito, muito anterior a processos de certificação. Então, a rede Ecovida acabou se moldando justamente para poder certificar esses agricultores que fazem parte da rede de uma forma participativa. Então, a forma de certificação que a rede faz, ela funciona assim. Nós fazemos parte de um grupo, que é um grupo pequeno. Hoje o nosso grupo aqui de Floripa tem acho que 12 propriedades, entre agricultores e agroindústrias. Então esse grupo se reúne todo mês, sempre numa propriedade diferente, né? Uma propriedade de alguém do grupo, claro. Por exemplo, esse mês a reunião é aqui na chácara. Então, todos chegam, a gente faz um café, conversamos, falamos sobre questões burocráticas, né, da rede. Ai, fiquei sem uma luz aqui, ficou um pouquinho mais escuro, mas... E depois a gente dá andamento a visitar a produção. Então, o grupo todo vai comigo, com a gente aqui na chácara, a gente vai até os cultivos e mostra todo o processo. Mostra os insumos, todas as técnicas, todas as práticas, mostra o espaço. Todo mundo faz todos os tipos de perguntas que querem saber, enfim. Então, cada mês a gente vai fazendo esse rodízio, né? Então, o mês que vem, a reunião, o encontro do grupo é na casa do fulano. E aí acontece a mesma coisa lá. Então, por isso que se chama um processo participativo, certificação participativa, porque todos participam das questões de organização do grupo e todos participam dando a sua palavra de que a produção do outro é orgânica e agroecológica. Então, é como se a palavra de todas as pessoas da rede, sei lá, não faço ideia de quantas pessoas tem, mas sei que tem muita gente. Podia ter pesquisado isso, né? Que pena. Mas eu posso fazer uma postagem até. Posso fazer uma postagem sobre isso depois até. Daí eu pesquiso e coloco no nosso Insta, mais detalhado, assim. Então, além desses encontros, né, dessas reuniões, todo ano tem um formulário que a gente tem que preencher, que é o plano de manejo orgânico, acho que o nome completo, e nesse formulário tem várias perguntas, assim, sobre o manejo da propriedade como um todo, desde os cuidados em relação às águas, os cuidados com os resíduos da propriedade, o tipo de alimentação que os animais recebem, mesmo que seja cachorro, gato, que mais?
E as perguntas em relação ao cultivo de cogumelos, mais específico, assim, para a gente não abrir muito, as perguntas específicas do cultivo de cogumelos são muito sobre a limpeza dos espaços, os produtos usados para limpeza e o substrato. Porque acho que é bom até a gente esclarecer, né, que um cogumelo orgânico é um cogumelo que o substrato dele é orgânico. Então, Sim, isso significa... Só dizer para te explicar um pouquinho do que seria o substrato para quem está entrando aí Boa. e não conhece. Então, alguns termos eu acho que é legal daqui a pouco tu ir dando uma descrevida assim rapidinha, tranquilo. Boa, boa. Bem lembrado, obrigada. Então, gente, o substrato é como se fosse a terra da planta, a terra de um vegetal. O substrato do cogumelo é onde o cogumelo vai se nutrir, onde o fungo vai se desenvolver, vai se nutrir, é da onde ele vai tirar os nutrientes para crescer, e depois de um tempo, quando o fungo estiver maduro, dali vai brotar o cogumelo, que é o que a gente colhe. Mas aquele ser vivo, que é o fungo, está se nutrindo, está se alimentando desse substrato. Então, existem várias possibilidades, várias fórmulas de substrato. A gente usa hoje serragem de eucalipto, e a gente está começando a fazer alguns testes com a serragem das folhas de palmeira aqui da chácara. Então, também tem possibilidade de fazer com capim, tem outros materiais, né? Então, quando o substrato ele é orgânico, ou seja, quando o substrato... Por exemplo, além da serragem, no nosso substrato a gente usa farelo de trigo. Então, o farelo de trigo que a gente usa, ele é orgânico. Obviamente, né? Se esse farelo de trigo não fosse orgânico, ou se fosse um farelo de soja, digamos, transgênica, também não seria orgânico esse substrato, né? Então, a certificação orgânica passa também por aí, por analisar que substrato é esse, que ingredientes eu uso no substrato, de onde que eles vêm, de onde vem a serragem que eu uso no meu substrato. Ela vem de uma madeira legal? Ou ela vem de um desmatamento? Se ela vier de desmatamento, uma madeira ilegal, ela também não é orgânico. Se o farelo que eu estou usando não é orgânico, o substrato também não é orgânico, então o cogumelo também não vai ser. A mesma coisa com relação a inseticidas, né? Porque, assim, uma das pragas, né, que atacam o cultivo de cogumelos são insetos, né? Joaninhas, principalmente, e mosquinhas, aquelas bem pequenininhas. Aquelas mosquinhas ficam voando em volta da banana, quando a banana tá bem madura, sabe? Essa mosquinha e a joaninha amam cogumelos. Elas fazem de tudo para entrar na sala de cultivo. Tem que ter uma boa vedação, né? É bem engraçado, assim, a gente olha assim, chega nas janelas, que é tudo telinha, né? Sempre tem uma joaninha lá, assim, me deixa entrar! Eu fico imaginando, né? É que elas falariam assim, me deixa entrar! Então, um substrato orgânico, ele não leva nenhum inseticida. Os substratos não orgânicos, imagino eu, porque eu fiz cursos onde isso foi falado, né? Existem substratos onde as pessoas que fazem esse substrato colocam inseticidas, porque caso uma mosquinha entre ali e coloque seus ovinhos, a larva dela daí não teria como se desenvolver, né? Então, uma das perguntas da certificação também é essa: como você controla as pragas? Né? Como eu controlo as moscas e as joaninhas? Como eu faço com que elas não entrem? Né? Como que eu faço para ter esse controle? Então, a nossa resposta, né, do ponto de vista da certificação do cultivo orgânico é justamente o que tu falou, Ângela, as telinhas, né? As telinhas nas janelas. Qualquer janela de ventilação tem uma telinha bem fechadinha, só passa o ar mesmo. A limpeza da sala também, os produtos que a gente usa são todos aceitos pela legislação orgânica. Então, não é qualquer produto que pode ser usado. Então, hoje a gente usa água sanitária, detergente, água e vinagre. São esses, e álcool, né? Álcool 70. O álcool é mais na asepsia, na hora da inoculação da semente, né? Mais com relação à parte de laboratório, assim.
Tem uma parte também que vocês têm uma antessala aí, né? Para chegar na sala da produção, que isso também dificulta, né, a entrada dos insetos, né? É. Isso foi uma dica que tu nos deu, né, Ângelo, quando a gente estava planejando a nossa infraestrutura, né, projetando, assim, como seria essa obra, como seriam os espaços, eu consultei o Ângelo e ele deu várias dicas, assim, e essa foi uma delas, né, com relação a pensar em fazer uma antessala antes da sala onde realmente estão os blocos frutificando. E então a gente fez isso. Quando a gente chega lá na área de trabalho, primeiro a gente tem uma área que é onde a gente faz o substrato, depois a gente tem uma outra salinha, que hoje é um depósito, onde fica a serragem guardada, onde fica o farelo guardado, e algumas máquinas que a gente usa para chácara em geral, assim, né? E aí depois a gente tem uma outra salinha, que é onde a gente faz a inoculação das sementes, né? Que a gente chama de laboratório, né? E aí depois ainda tem a porta da sala de cultivo, da sala de frutificação. Então, se quando eu entro para ir lá colher, por exemplo, entra alguma mosquinha comigo, ela fica presa na primeira sala, ela não consegue chegar na última, né? Então é mais uma barreira, né? Mais uma forma de evitar que os bichinhos entrem. Poderia mostrar o substrato, quem sabe? Já que tu tá falando do substrato, eu acho então, que legal mostrar. Nossa, lindos, hein? Lindos. Lindo, né? Ó embaixo. Bem colonizado, então explicar um pouquinho, mais ou menos por cima, né? O que é o material que tem aí, enfim. Então, esse bloco aqui, ele é um bloco que aqui dentro tem serragem da folha de palmeira aqui da chácara. E até é legal falar sobre isso, porque o terreno aqui tem muitas palmeiras, a palmeira real. Que o fato de existirem essas palmeiras foi uma das coisas que chamou a atenção dos meus sogros a quererem comprar o terreno, porque é muito bonito, né? Paisagístico, assim, elas são lindas. Mas cai tanta folha de palmeira e a gente não sabia mais o que fazer com tanta folha. Vai acumulando, né? Vai fazendo uma montanha. Daqui a pouco tem uma montanha no terreno de folha de palmeira e por muito tempo a gente ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso, né? Porque não nos alegrava muito ver aquela montanha de folha de palmeira num canto, né? Então, por muitos anos, assim, a gente ficou, né, matutando o que fazer com elas. É claro, porque cortá-las não é uma solução. Então, a gente foi pensando em outras estratégias, né? Então, a gente investiu numa trituradora forte o suficiente para cortar essas folhas, porque elas são bem duras. Então, a gente pica elas, né? Primeiro a gente corta em 3 pedaços, assim, com facão, e depois vai colocando na trituradora. No final, a gente tem uma serragem, bem lindinha, assim, um pouquinho maior do que a maravalha. Então, a gente mistura essa serragem de folha de palmeira real com farelo de trigo orgânico e um pouquinho de cal, que é para regular o pH, né, e água. Então, a gente mistura tudo isso, a gente chama que é um pãozinho. É o pãozinho que o fungo vai comer. Então, a gente mistura tudo isso com as mãos, por enquanto, né? Tudo artesanal. E aí a gente vai ensacando, colocando dentro desses saquinhos aqui. Tem uma forma esses saquinhos? A gente fez forma, Ah, legal. A Leilin, né? A designer fez 2 caixinhas de madeira. Então, a gente vai colocando aqui dentro, mistura. Chega no peso, né? A gente faz 1,2 kg. Aí coloca dentro do molde, assim, só para dar o formatinho, né? Para ficar mais fácil de pegar e tal, mais padrão, assim, para encaixar nas prateleiras depois também, né? E a gente faz um respiro. Alguém me perguntou isso hoje no Instagram, alguém me mandou uma pergunta sobre isso. Como que eles fazem as trocas gasosas. Porque, assim, esse ser vivo que agora está aqui, completo nessa serragem, ele respira também, assim como nós, né?
Ele respira oxigênio e exala gás carbônico. Então, se eu fechar ele aqui dentro, ele não conseguir respirar, ele não vai se desenvolver e eu nunca vou ter cogumelo. Então, a gente faz um furinho aqui, não sei se vai dar pra ver, mas aqui tem um furinho e a gente tapa esse furinho com uma fita micropore, uma fita microporosa. Essas de curativo, assim. Ficaria um filtro, né? Fica um filtro. Então, a troca gasosa acontece, ele consegue respirar, mas não entra nenhum bichinho, não entra nenhuma sujeira ali. Então, falo dos próximos passos, das etapas? Agora estão perguntando, aí eu acho que eu vou vendo algumas perguntas relacionadas, aí eu vou te pedindo, tipo, sobre como é que é o tratamento do substrato, né, para ele chegar ali, se é calor, se é químico, enfim, o que vocês fazem para tratar o substrato, para introduzir o fungo, né? Sim. Então, a gente está fazendo uma pasteurização de 10 horas a 100 graus e a gente usa vapor. A gente comprou um gerador de vapor, que é uma máquina que é usada para ambientes de sauna. Ela é vendida para construir ambientes de sauna, mas o nome certo é gerador de vapor. É uma máquina elétrica. Então, essa máquina, ela é ligada na eletricidade e tem uma torneira conectada a ela. Então, ela ferve essa água até a temperatura que a gente estima, né? A gente coloca lá 100 graus. Então, ela ferve a água e o vapor entra numa sala que a gente construiu. Poderia ser um tonel, né, também. Mas a gente tinha umas chapas aqui umas chapas térmicas, umas telhas térmicas. Então a gente fez uma saletinha assim pequena, onde os blocos de substrato ficam, e o vapor entra ali dentro, e ali fica 10 horas, a 90 e poucos, quase 100 graus. Então daí no dia seguinte é quando a gente de fato planta, né, semeia o micélio, e aí a partir desse momento que começa a correr os 30 dias de desenvolvimento do fungo, para então depois brotar o cogumelo, que é o que todo mundo conhece, né? Tá, então só algumas perguntas aqui, rapidinho. Deixa eu ver. A questão da quantia de vapor gerado vai depender da máquina, do tamanho da máquina que você tem, né, no caso. Sim, acho que sim. O tempo de pasteurização a gente já comentou, deixa eu ver, alguém perguntou aqui, então são 10 horas, né? Que vocês fazem 10 horas. 10 horas. Né? A gente liga, tipo, a gente deixa 10 horas e meia, mas ele perguntou ali, depois que atinge a temperatura, né? Quanto tempo fica? Ele leva mais ou menos 1 hora, eu acho. Então, acho que menos, para atingir os 100 graus. Então, fica 9 horas e meia, aos 100 graus mesmo, mais ou menos. Sim. E como é que foi o desafio das contaminações com outros fungos, né, no início? Como é que vocês, enfim, como é que foi esse trabalho, enfim, de acertar o substrato, por exemplo? É um grande desafio mesmo, né? Até hoje a gente estava conversando sobre isso, eu e a Leilin, porque assim, eu acho que tudo passa pelo estudo, né? Tudo passa pelo conhecimento. Porque a partir do momento que a gente entende que o fungo contaminante, né, ele tem uma personalidade, ele tem as características que ele gosta mais de ambiente, né. E o shimeji, que foi o que a gente plantou, tem sua própria personalidade, então ele também tem as características que ele gosta mais com relação à temperatura, né, a umidade, a ventilação. Então, eu acho que a gente começou a lidar melhor com as contaminações quando a gente começou a compreender que a gente tem que, na verdade, estar ali o tempo todo criando primeiro um substrato que tenha uma qualidade e tratado termicamente de forma a favorecer o shimeji e não os contaminantes, né? Então, são detalhes muito finos que com o tempo a gente foi pegando, que a gente foi favorecendo o shimeji, não favorecendo os outros, né? Por exemplo, semana passada, acho que faz mais até, não lembro quando foi, a gente fez um lote de substrato
E uma semana depois, mais ou menos, a gente entrou na sala para ver como é que eles estavam e tinham alguns com sinais de fungos verdes. Contaminante que era. Mas manchinhas verdes, assim, bem no início. Os que estavam com menos pontos verdes, a gente deixou lá na sala. Os que estavam mais críticos, assim, pouquinhos, a gente tirou. Hoje a gente estava trabalhando lá dentro, fazendo prateleira, e aí a gente estava observando esse lote de novo, esse mesmo lote, e aqueles que ficaram, que estavam com alguns pontinhos verdes se desenvolvendo, correram, o shimeji está correndo, sumiu os pontos verdes, eles sumiram. Porque no momento que a gente viu aqueles pontos verdes, a gente percebeu, opa, esse contaminante, ele gosta de ambiente abafado, ou seja, um ambiente com pouca ventilação. Ele gosta de muita umidade, né? Ou seja, um ambiente com pouca ventilação, muito úmido, né? As duas coisas se conectam, né? Então, no momento que a gente percebeu isso, além de tirar os que estavam piores, a gente ligou o ventilador para que o ambiente ficasse mais seco, né? Mais ventilado, assim. Então, esse é um exemplo, assim, eu acredito que vencer esse desafio passou por esse entendimento desses pequenos detalhes, assim, das preferências do shimeji, e também estudar sobre o contaminante, né? Estudar quem é esse contaminante. Ele é um mensageiro, né? Praga é mensageira. Na agroecologia, esse é um lema, né? Praga é mensageira. Ela sempre vai te trazer alguma mensagem muito importante. Tem que entender o que ela está querendo te dizer. Então, a gente também começou ao invés de só ficar triste, né? Ai, contaminou o lote inteiro. Não, tá, vamos estudar sobre esse contaminante, vamos entender o que ele está fazendo aqui, né? O que está acontecendo, né? De onde que ele pode estar vindo, né? Às vezes por exemplo, bem no início, uma coisa que nos aconteceu era que, claro, a gente ainda não tinha tanta prática, né? Então a gente fazia a pasteurização e a gente esperava muito tempo, deixava muito tempo o bloco resfriando para depois inocular. E aí tinha muita contaminação, a gente não entendia por quê. Até que alguém nos disse, não me lembro mais quem foi, que a gente tinha que fazer isso mais rápido. Que a gente tinha que, assim que esfriasse a temperatura da pasteurização, a gente já tinha que começar a inocular. Ou passar né, passar o bloco, passar os substratos para uma sala limpa e fria, de preferência. Porque as bactérias, que são um dos contaminantes bem comuns, elas não gostam de temperatura muito fria, a maior parte delas, né? Então, no momento que o substrato baixou dos 100 graus para 40, a gente já abre a pasteurizadora, né? E já leva para o laboratório, que é a salinha onde a gente inocula, né? Então, a gente já leva para o laboratório já limpo, né? Todo limpo com cloro e com o ar-condicionado ligado. Um ar-condicionado desses portáteis, assim, né? Então, o ar-condicionado está lá a 20 graus, então o substrato sai dos 40 graus e cai para 20. Então, as bactérias não conseguem se proliferar nem a 40, nem a 20. Elas gostam ali dos 30 graus, né? 30, 32. Então, esse foi um detalhe que fez muita diferença para nós. Muita mesmo. Essa foi uma grande nutrição também, né? Às vezes não dá para tu inventar um substrato sem ter a proporção, aí tu coloca uma proporção de muita energia também, vai criar contaminantes, né? Nessa época, uma outra coisa que a gente fazia, que eu acho que hoje eu vejo que talvez não era ideal, né? A gente usava farelo de soja orgânico, mas farelo de soja tem um alto índice de nitrogênio, né, Ângelo? Tem que equilibrar. Então isso foi um detalhe também que algumas pessoas me falaram, assim, toma cuidado porque a soja é delicada, porque ela tem uma taxa de nitrogênio muito alta, pode estar sendo muito nutriente, e aí está favorecendo os contaminantes e não o shimeji. Então por isso que a gente resolveu trocar. Os nossos primeiros testes eram com o farelo de soja orgânico, a gente mudou para o trigo orgânico, né?
Sim. O farelo de soja tem que trabalhar numa proporção baixíssima, né? Ele tem em torno de 44% de nitrogênio, então são os detalhes, né? Esses são os desafios Detalhes. diários, né? O É, estudo, né? Alguns é. perguntaram ali sobre o micélio, né? O micélio, se ele é orgânico, é comprado de uma empresa que é orgânico, como é que seria esse micélio que vocês usam hoje no cultivo? Então, o micélio que a gente usa hoje, ele vem de um laboratório que fica em São Paulo, no interior de São Paulo. Os cereais que esse laboratório usa para inocular o micélio não são cereais orgânicos, mas também não são cereais transgênicos. Hoje a legislação para cogumelos orgânicos pede que os grãos do micélio não sejam transgênicos. A legislação ainda não pede grãos orgânicos. E, por enquanto que eu saiba, não existe nenhum laboratório que forneça micélio com grão orgânico, né? Então, para nossa certificação, um dos documentos necessários é um documento que o laboratório, esse fornecedor de micélio, atesta que eles não usam grãos, né, grãos de cereais transgênicos nos seus micélios. Perfeito. Bom, e aí pensando assim aí na sala de cultivo de vocês, na parte, por exemplo, assim, tem duas fases, né, o cultivo de cogumelos, né, a parte onde o fungo começa a se desenvolver, enfim. Vocês tiveram muita dificuldade com a corrida do micélio, né, com o fungo se desenvolver dentro desse saquinho que tu mostrou anteriormente? Então, no início, a gente fez uma sala maior para frutificação, né? Que foi a sala do vídeo que eu fiz ontem. Talvez algumas pessoas tenham visto, né? E a gente fez uma outra salinha, bem menor, para a corrida do micélio, né? Para a colonização, né? Para a primeira etapa. E a gente teve muito problema nessa primeira salinha, nessa salinha de colonização, porque era uma salinha bem rústica, que a gente fechou ela com lona, e no verão, né? Então a gente teve muito problema com insetos, até barata, que vinham e furavam o saco. Não sei se os nossos vizinhos tiveram algum problema, porque parecia assim que todas estavam vindo para aqui, todas as do bairro estavam vindo aqui para a chácara. Então a gente desativou essa salinha, porque a gente viu que estava muito exposto, a sala estava muito exposta, né, à entrada de insetos. Então a gente desativou essa salinha e a gente começou a fazer as duas etapas na mesma sala. Lá nessa sala que seria só a sala de frutificação, né? Mas como algo provisório, assim, né? Mas foi a saída que a gente encontrou. Quando a gente viu aquele monte de barata furando os blocos, a gente pensou, não, assim não dá pra ficar. Vamos fazer o que dá, né? O pessoal até Fala. Não, só ia comentar que assim, o pessoal tem perguntado assim, posso fazer uma estrutura de lona para cultivar cogumelos? Até pode, né? Mas está aí o exemplo fiel aí, vivo, que realmente é muito complicado, né? Tu tem muito problema, vai furar lá a lona ou qualquer coisa, você não tem um ambiente controlado, né? Que na verdade, eu concordo, sim, sabe? Eu acho assim, se, sei lá, tu já tem uma estrutura de lona, tu já tem a lona, e aí tu quer fazer um teste para começar, vale, né? É legal também praticar, né? Viver esse desafio, viver essa realidade, isso que nos aconteceu, também faz parte de quem a gente é hoje, dos aprendizados, né? Então, foi válido, né? Mas eu hoje não faria uma sala de lona. Mas se de repente alguém aí, né, que tá com essa ideia, assim, já tem talvez uma estrutura, ou já tem uma lona, quer improvisar algo assim para testar, vale, mas se tiver para investir mesmo numa estrutura assim grande de lona, eu sinto que não vale muito, é muita dor de cabeça, né? Muito arriscado, assim, eu acho. Então a gente já está indo. Deixa eu ver. Não, mas era isso, só estou dando uma olhada aqui mais ou menos no tempo. Então a gente está aí próximo, aí fechando aí perto das 8 horas. A gente vai salvar a live, sim, alguém está perguntando aqui se vai salvar, a gente vai salvar no IGTV e depois vai ficar disponível daí. Tá. Uma pergunta ali que... Sim?
Se tu quiser, Ângelo, salvar essa para não perder ela e fazer outra, a gente Sim. pode fazer outra na sequência. Fazer duas. Isso, acho que a gente vai salvar, então, avisando o pessoal aí que está na live, que a gente vai terminar essa aqui e vai dar continuidade numa próxima, então, tá, pessoal? Isso, aham. Mas aí fica atento aí com o tempo para salvar. Sim, eu acho que a gente já vai finalizando para não perder o time daqui um pouco, né? Que já é quase 8 horas, né? Ele não te avisa? O Insta não te avisa quanto Não, tempo falta? Não? ele encerra. Vamos esperar então ele encerrar, então, mas acho um pouco arriscado, enfim. Não, mas quando ele encerra, não salva daí. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai ver só as últimas perguntas aqui que tem dessa live aqui. Ó, para a produção de reis, será que é viável em Florianópolis ou é bem complicado? A gente responde na próxima, Sol Júnior, que a gente vai fazer logo em seguida, tá? A gente Isso. vai Fiquem aí, começar uma pessoal. nova. Voltem. É, Voltem. é isso aí, nós vamos finalizar aqui, pessoal, e aí a gente começa uma novamente, tá bem? Até mais, Juliana. Ótimo. Até daqui a pouco.